Olá, seja bem-vindo a mais um Pod Saúde, seu podcast cheio de informações para que você tenha mais qualidade de vida, mais longevidade e tenha um envelhecimento saudável. E hoje nós vamos falar muito sobre um assunto interessante aqui, que é câncer de bexiga. Alguns tipos de câncer mais frequentes aí no homem. Então, você que é homem ou que tem uma esposa em casa, né? Venha assistir esse programa, tirar algumas dúvidas aqui com o Dr. Bernardo Barreira. Seja bem-vindo, muito obrigada. Muito obrigado, Giane, pela oportunidade de estar aqui. É muito bom estar aqui para poder conversar. Esse espaço que você abre aqui para a gente poder falar de saúde para a população é muito importante, principalmente nesse mundo de hoje em dia que a gente vê um monte de informação sendo dada de forma errada ou de forma, vamos dizer assim, tendenciosa para algum objetivo ou outro. É muito bom a gente estar aqui podendo falar um pouquinho de saúde para a população, né? Aproveitando esse mês, né, o mês de julho roxo, né? Vamos falar um pouquinho, né, sobre câncer de bexiga e como que a gente pode fazer para prevenir e tal. E só dizer que é um prazer estar aqui. Obrigada por você ter aceito esse convite. Realmente, né, um mês de campanha. Está tendo muitas campanhas, né? A gente já fez um programa aqui que nós falamos na época da campanha do prevenção de câncer de testículo, né? E aí agora esse mês vem como prevenção de câncer de bexiga. Se a gente está dedicando um mês para prevenção daquilo, é porque é importante, né? Exatamente. É uma doença prevalente, né? Dependendo da fonte que a gente pegar, é o 9º, 10º câncer mais frequente, né? Então o Ministério da Saúde estima que a gente tenha mais ou menos uns 13 mil novos casos esse ano de câncer de bexiga. E é uma doença que dá pouco sintoma, a gente tem que se atentar para o sintoma. Se a gente perder a hora de tratar, vira uma doença que o tratamento é uma cirurgia grandiosa, com um custo muito grande. Inclusive, é um dos tipos de câncer que tem o maior custo por paciente na vida desse paciente. O americano gosta de fazer estudo com valor, né? Eles estimam que um paciente com câncer de bexiga custe para o sistema de saúde entre 130 a 250 mil dólares no decorrer da vida dele. Então é uma doença que a gente precisa fazer diagnóstico precoce para poder controlar ela, de preferência de forma endoscópica. Precisa acompanhar bem esse paciente, porque à medida que a gente for falando, a gente vai entender que o câncer de bexiga, o problema não é só a incidência, é uma doença que recidiva muito, que ele volta muito, então é um paciente que tem que ser vigiado de perto, ele tem que ter o médico dele que vai acompanhar, né? E tem que aproveitar, realmente, é o que você falou, se tem uma cor para ele no mês, é porque é uma doença importante, é uma doença prevalente e a gente precisa alertar os pacientes sobre os fatores de risco, sobre como que a gente faz, sobre o que a gente tem que entender que está errado, né, para se alertar para isso, né? Um dos objetivos aqui do podcast é muito essa questão da informação, como você falou, né? Que hoje a gente tem tanta informação aí tendenciosa, e aqui não, a gente não tem nenhum conflito de interesse, né? Realmente a gente está buscando trazer informações para a população e falar muito de prevenção. Aqui a gente fala bastante disso, porque tratar de forma precoce, né? A gente pegar ali no início é muito importante. E câncer de bexiga, eu vejo que a gente precisa fazer esse screening, né? Exatamente. Como que a gente faz isso? Como que o inicial, antes de manifestar ali muita coisa? Bom, excelente. Vamos começar pelo começo, screening, né? Tá, vamos entender, para a gente fazer o screening, a gente tem que entender quem que é o paciente que tem um risco maior de ter câncer de bexiga. Bom, o principal fator associado ao câncer de bexiga é o tabagismo. Hoje a gente já tem documentado que até metade dos cânceres de bexiga estão diretamente relacionados ao tabagismo. Então, o paciente que fuma é uma pessoa sob o maior risco, né? Então, a gente pega o tabagismo, a idade. Quanto mais velho, mais chance de ter câncer de bexiga, né? E a exposição a agentes ambientais é um dos tipos de câncer que a gente consegue estabelecer melhor essa relação com agentes físicos e químicos do ambiente. Por exemplo, os derivados de aminas aromáticas,
que está em tinta, na indústria da borracha e tal. Quem está exposto a esse tipo de exposição ocupacional tem um risco maior para ter câncer de bexiga. Mas em relação a sintoma, né, que acho que é o que chama mais atenção, o que é o principal sintoma do câncer de bexiga? É a hematúria, a presença de sangue na urina. Tá? Pode ser a hematúria microscópica, que vem nos exames de rotina, que a gente pede no consultório, ou a hematúria macroscópica, que é aquela que você vê o sangue na bexiga, né? O sangue na urina. Né? Quando isso acontece, a gente tem que investigar o paciente, ele precisa ir no nefrologista, precisa ir no urologista. Até hoje, o exame mais sensível para a gente conseguir identificar isso é a cistoscopia, é a gente conseguir olhar a bexiga com a câmera, é um exame um pouco invasivo, né, que a gente tem que fazer com sedação, mas esse é o exame mais sensível para a gente conseguir identificar o câncer de bexiga. Isso é importante falar da cistoscopia, porque às vezes a pessoa faz um ultrassom de abdômen e fala, não, minha bexiga deu normal, né? Ou até uma tomografia, faz uma tomografia e não identifica nada. Se fizer sem contraste, diminui muito a chance de pegar alguma coisa. Exatamente. E principalmente se for uma lesão pequena, né? Exatamente. Então a diferença da cistoscopia é que ela vai ver por dentro. Então aquelas pequenas lesões vocês conseguem identificar. Exato, e a gente tem que ter um pouco de malícia com isso, porque às vezes esse exame de imagem que não é o mais adequado gera uma falsa sensação de segurança para o paciente, às vezes para o médico, às vezes para o clínico que está conduzindo, e aí a gente deixa de pegar a doença no começo, né? Principalmente aqueles cânceres de bexiga que eles acometem de forma plana a mucosa, que é o que a gente chama de carcinoma in situ. Esse a gente só consegue ver com a cistoscopia mesmo. Quando você tem uma lesão vegetante, que ela já está maior e tal, uma tomografia, um bom ultrassom pega, uma tomografia com contraste na fase tardia, a gente consegue ver, mas é muito importante quando esse paciente tem o fator de risco, e aí a gente começa a estratificar isso por idade, né? Acima de 40, 45 anos, essa hematura quando aparece, a gente tem que ficar de orelha em pé, porque pode ser que seja câncer de bexiga, né? Só reforçando aqui então, que é uma coisa que eu pego muito, que é sangue na urina, né? A hematúria. Nunca é normal. Né? Então a gente falou aqui no último programa essa questão de normalizar muito as coisas, e a gente às vezes aparece pra mim, sabe, de forma assim, hematúria, que já tem há anos que tem uma hematúria e só agora foi encaminhado para um nefrologista ou foi encaminhado para um urologista para investigar. Deve acontecer também com você, demais, né? Então assim, anos que aquele sangue na urina tá aparecendo e não foi feita uma investigação. Então nunca é normal, a gente precisa identificar do porquê que está acontecendo aquele sangue, e aí quando eu excluo todas as minhas causas, cartinha, cistoscopia. Para ter certeza que não tem nada. Que não tem nada, exatamente, né? Exatamente. Então precisa ser feita essa investigação. E identificando de forma precoce, melhor o resultado, né? Sim, melhora o resultado, né? Então, esse paciente que está aí com sangue na urina, às vezes ele sente um pouquinho de desúria, de desconforto para urinar, dependendo de onde o tumor está ali, perto do colo vesical, mas normalmente a hematúria indolor ou sangue na urina sem dor é o principal fator. O exame da cistoscopia, que a gente entra com a câmerazinha lá e vê a bexiga, ele também é o exame diagnóstico, e se você se preparar, você já trata ali no momento, né? O câncer de bexiga na fase inicial, a gente trata com uma ressecção endoscópica da doença. E se realmente for uma variação histológica não muito agressiva, numa fase no começo, que ele não está muito profundo, né, na parede da bexiga, a gente consegue curar grande parte dos casos. E esse é o melhor cenário que a gente quer achar, né? Quando a gente fala de prevenção de câncer, eu levo isso muito para o câncer de próstata, que é o que a gente trata com a frequência maior. Infelizmente a gente não consegue prevenir câncer. O que a gente consegue é descobrir no começo. Então esse paciente que tem esses indícios que a gente está falando aqui, quando a gente descobre no começo, toda doença neoplástica, quando a gente descobre no começo, a chance da gente curar
é muito maior, né? Uma lesão pequena, uma lesão única, antes que ela se implante em outros lugares da bexiga, é muito maior a chance de curar. E por que a gente fica nessa corrida, assim, né, para tentar curar no começo? Primeiro que todo câncer ele tem a sua história natural, né? O câncer de próstata, por exemplo, é uma neoplasia que ela evolui muito lentamente, ela demora anos de quando você consegue descobrir para que ela tenha significado clínico para esse paciente. O câncer de bexiga não, é uma doença que evolui muito rapidamente. Se a gente perde essa janela inicial, se a gente demora aí 3 meses para poder fazer o tratamento, que a gente acaba infelizmente vendo isso no SUS, vendo isso lá no Hospital das Clínicas, por conta de várias dificuldades do próprio sistema, às vezes você muda o estadiamento e você deixa de ter um câncer que você conseguiria curar com essa forma endoscópica de tratamento e tem que partir para cirurgias que são cirurgias enormes, com a morbidade muito grande, cirurgias, e aí a gente está falando de ter que tirar a bexiga, né, que é a cistectomia radical, que é uma cirurgia de grande porte, que leva uma piora na qualidade de vida e inclusive uma taxa de mortalidade, dependendo, né, do status performance do paciente, né? É uma cirurgia grande, né? Então tentar sempre pegar isso de uma forma mais precoce, porque de fato a cirurgia e tem muitas complicações, assim, né? A gente Exato. acompanha ali que resolve, né? Então tem como ter, para tudo tem uma solução hoje na medicina. Então a gente tem um tratamento e a gente também está evoluindo muito com as técnicas cirúrgicas, né, Bernardo? Fala um pouquinho pra gente hoje, assim, para ressecção de vesícula também dá para usar robótica? Dá para usar robótica, né? Hoje a gente tem um arsenal muito melhor, né, para fazer essas cirurgias oncológicas. Hoje é rotina pra gente operar próstata por via robótica, operar câncer de rim, que também é muito prevalente, por via robótica. A gente consegue uma precisão maior para tirar o tumor e deixar o resto do rim lá, que é o que a gente quer. O nefrologista adora preservar néfron, né? Não só nefrologista, a gente também, né? Porque eu brinco com os meninos da faculdade que ser urologista é ser médico do pai da gente, que é aquela pessoa que não quer ir no médico, tá lá geralmente porque a esposa levou, ou porque tem que ir, mas quando você consegue criar uma transferência positiva com o paciente, muitas vezes você vai ser o último paciente, o último médico da vida dele, vai acompanhar a vida toda até o final da vida. Então, quanto mais néfrons esse paciente estiver funcionando, é melhor para todo mundo, né? Então, essas ferramentas, essas técnicas ajudaram a gente muito nos últimos anos, né? Hoje já é possível se fazer a cistectomia, que é essa cirurgia grande que a gente está falando, de retirar a bexiga toda, com o auxílio do robô. Você faz incisões menores, perde-se menos sangue, facilita na reconstrução, porque assim, do ponto de vista anatômico, a gente tem que entender a importância e o que a bexiga faz, né? Ela armazena a urina. Não é só você tirar a bexiga e resolver o problema do câncer. Você tem que reconstruir o trato urinário desse paciente. A gente faz uma cirurgia grande, bonita, tira a bexiga, no caso do homem tira a bexiga e a próstata, de repente você se vê com 2 ureteres que você tem que fazer o xixi sair, né? E aí tem várias técnicas que a gente pode usar, né? Interpor uma alça de intestino para fazer uma derivação a Bricker, fazer uma neobexiga com tecido do intestino, também é uma cirurgia maior, são cirurgias grandes e tal, para tentar dar uma melhor qualidade de vida para esse paciente, né? Então, são sempre cirurgias e tratamentos grandiosos, que tem complicações, que tem morbidade associado, né? Quando a gente utiliza, por exemplo, um grande segmento de alça de intestino para fazer uma nova bexiga, a gente tem uma série de alterações metabólicas nesse paciente, que ele começa a ter uma acidose, vai espoliando, vai perdendo bicarbonato, e muitas vezes esses pacientes, quando chegam nesse ponto dessa cirurgia, já são pacientes que já carregam na vida dele outras comorbidades. É esse paciente que a gente já viu que está relacionado com o cigarro, muitas vezes já tem uma doença pulmonar do cigarro que já aumenta o risco cirúrgico para encarar essas cirurgias maiores, né? Então, são as maiores cirurgias da urologia e são realmente muito desafiadoras. E o que a gente quer é não chegar nesse ponto, né? Com certeza. E como você falou, um dos grandes fatores de risco é o tabagismo. Mas aquelas pessoas que tiveram na família câncer de bexiga, elas devem se preocupar mais? Existe essa relação familiar, mas ela não é tão forte como, por exemplo, no câncer de próstata, né? A maioria dos cânceres de bexiga são carcinomas uroteliais, que é aquela célulazinha do urotélio, né? Que
ou carcinoma de células transicionais. Mas existem alguns outros tipos de câncer que eles estão relacionados com algumas outras coisas. Por exemplo, tem um tipo de câncer de bexiga que tem uma relação com xistossoma, que é encontrado na África, que as pessoas que são colonizadas por esse verme têm mais chance de ter esse tipo de câncer. Tem quem tem um remanescente embrionário do úraco na bexiga tem uma chance de desenvolver um câncer de bexiga de um tipo histológico um pouco diferente, né? Então, assim, o papel familiar nesse tipo de câncer não é tão forte como em outros, né? Mas, obviamente, se você tem familiar com câncer de bexiga, eu tenho certeza que se você ver sangue na urina, você vai procurar um tratamento mais precoce, né? mais precoce, né? Muito bem. E aproveitando aqui, né, o Dr. Bernardo, que é urologista, e a gente falando um pouco dessas doenças da bexiga. Às vezes tem alguns processos inflamatórios que acontecem ali e que dá muito desconforto, né? A gente já falou aqui, trouxe um pouco em algum outro episódio aí com a doutora Juliana Adorno. Quem não assistiu, volta lá e assiste. A gente falou muito de incontinência, mas não deu tempo, a gente conversou tanto que nós não falamos de cistite intersticial, que é um outro assunto que eu acho interessante a gente falar de bexiga. É importante. Doutora Juliana foi minha professora, tenho um carinho muito grande por ela. Vai lá e vê o episódio da doutora Juliana. Bom, problemas da bexiga, né? Antes da gente entrar nisso aí, eu só queria... assim, para o pessoal entender, não é todo sangue na urina que é câncer de bexiga. Por favor, não saiam com essa ideia, tá? Existem causas mais frequentes para sangue na bexiga. A mais frequente delas é a infecção, né? A própria cistite, a infecção urinária, leva ao sangue na urina. Os próprios cálculos que o urologista trata, junto com o nefrologista também, são causas mais frequentes de sangue na urina. Mais ou menos 4% das causas das hematúrias ou do sangue na urina é que vão ser câncer. Eu não quero que vocês fiquem assustados, a gente só está falando que é preciso investigar, mas só para não dar uma ideia errada, né? E cistite intersticial é um conjunto de sintomas e sinais que durante muito tempo ganharam nomes diferentes, né? E aí eles vão englobando aí na síndrome da bexiga dolorosa, aí de repente muda a terminologia também e tal, né? Mas é uma situação onde você tem sintomas urinários que não são decorrentes de infecção, de cálculo, de tumor lá dentro, mas que levam o paciente, tanto sexo masculino como sexo feminino, a ter os sintomas urinários. O que são os sintomas urinários? Desconforto no baixo ventre, dor na hora de urinar, sensação da bexiga cheia o tempo inteiro, entendeu? E hoje a gente consegue avançar muito no tratamento dessas condições, porque tem pessoas que têm esse problema, não conseguem fazer diagnóstico porque não têm acesso a especialista, principalmente o paciente do SUS, né? E fica sendo tratado como infecção. Estão usando antibióticos sem antibiótico, e aí isso leva a resistência bacteriana, e aí quando vê, o paciente acaba fazendo infecções e com germes resistentes, tem que internar para poder tratar, porque não teve uma avaliação adequada, né? E que muitas vezes, a grande maioria dos casos, você consegue fazer um diagnóstico clínico sem exames muito invasivos, né? A própria cistoscopia que a gente falou pode ajudar a excluir uma série de outras coisas, dentre o câncer também, e tem algumas alterações na mucosa, né, como as úlceras de Hanner, que são patognomônicas não chega a ser patognomônica, mas é mais característica da doença, né? Bom, e o tratamento, primeiro que ele esse tipo de doença é associada com outros tipos de doenças que levam à dor, né? Mas o tratamento a princípio, tanto medicamentoso como de mudanças de hábitos de vida também, né? Mas muitas vezes a gente percebe nos pacientes que quando a gente consegue chegar nesse diagnóstico, o paciente já convive melhor com a condição. Entendeu? É claro que existem outras questões, inclusive questões psicológicas que envolvem isso aí, né? A ansiedade influencia bastante, né? Eu costumo explicar para os pacientes que a bexiga é um órgão extremamente inervado. A função dela é aparentemente simples, né? Ela tem que ficar relaxada quando a gente tá albergando a urina lá, né? Ela tem que ter uma complacência boa, que é a capacidade de albergar grande volume com baixa pressão e ficar com o esfíncter fechado. E o ato de urinar, onde o detrusor contrai e o
os esfíncteres no homem e na mulher eles são uma coisa só, eles se relaxam, né? Só que para fazer isso é um mecanismo neurológico super complicado. Envolve o elemento supratentorial, que você faz xixi quando você tem vontade, né? Então o encéfalo já faz parte. A gente tem o centro pontinho da micção, que também comanda, tem o sistema autonômico com o nervo parasimpático torácico, com o nervo simpático da medula sacral, mais inervação motora. Então, assim, quase todo o sistema nervoso central e periférico está envolvido no bom funcionamento da bexiga. E toda vez que a gente tem um problema em alguma parte dessa fiação, a gente acaba tendo problema no funcionamento da bexiga, né? E isso a gente tem que ter tranquilidade para explicar para os pacientes, que muitas vezes, é claro que são doenças que a gente dificilmente vai curar o paciente sigilo intersticial, mas ele vai ter que aprender a conviver com isso. Tem né? tratamento para amenizar esses sintomas, né? E envolve também um acompanhamento multidisciplinar, que é outro assunto que a gente sempre fala bate nessa tecla, né? A gente bate nessa tecla de que às vezes as pessoas esperam, tem muita expectativa de que o médico vai resolver tudo. Exatamente. Né? E às vezes muitas vezes sozinhos nós não conseguimos. Então a gente precisa mesmo ali de uma equipe multidisciplinar. Sim. E para essas doenças prevalentes aí de bexiga, a gente precisa realmente fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, muitas vezes fatores nutricionais influenciam no funcionamento da bexiga, né? Então, comida condimentada, chocolate e tal. Ah, mas eu não consigo ficar sem chocolate. Aí é a hora do colega nutricionista entrar e tal e ajudar a gente nisso também. Em substituições ali, né? Que vai realmente... as pessoas têm muito essa curiosidade quando chegam no consultório, né? Doutora, o que eu posso comer ou o que eu como que irrita a minha bexiga? Não tem essas associações? Então, o chocolate é uma desses fatores. As comidas condimentadas, né? Fritura em excesso, tudo isso. Mas é que assim... isso é também muito individual de pessoa para pessoa. Tem gente que isso não influencia muito. Tem gente que só nessas mudanças de hábitos, a paciente sem remédio consegue melhorar e aprender a lidar com a cistite intersticial dela. Mas o que eu falei é interessante. Quando a gente consegue excluir as outras coisas, inclusive o câncer, que é o motivo da gente estar aqui, e chegar nesse diagnóstico para o paciente, você percebe que você consegue dar um pouco de tranquilidade para o paciente e às vezes os sintomas eles ficam até toleráveis ou o paciente vai aprendendo a lidar com, eu quero comer chocolate, minha bexiga vai ficar irritada, então você escolhe. Esse sintoma te incomoda ou não, né? Exatamente. Quer melhorar ou não, né? É isso mesmo. E conhecer o seu corpo, a gente traz muito essa questão da autorresponsabilidade aqui, né? Então, assim, você é a melhor pessoa para se conhecer e definir qual o tipo de alimento que vai piorar ou não. Os alimentos em si não têm uma associação com câncer de bexiga? Os alimentos? Ou tem alguma... A dieta ocidental ela está relacionada, inclusive é uma doença, o câncer de bexiga é uma doença que tem a sua incidência aumentado, principalmente nos países com a dieta ocidental que a gente fala, que é a dieta com alimentos processados, com alto teor de gordura, né? Isso tem uma relação positiva e postula-se que talvez isso é que seja um dos responsáveis pelo aumento da incidência nesse tipo de câncer, né? E comer bem faz bem para tudo, né? Faz bem para o coração, faz bem para as outras coisas. O urologista é o médico do homem, é como a gente falou, né? E muitas vezes a gente vira a referência do paciente do sexo masculino para o consultório. E aí a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque às vezes ele não vai no nefrologista, ele não vai no cardiologista. Depois que ele criou essa transferência com a gente, fica sendo nossa responsabilidade fazer diagnóstico de uma série de outros problemas, né? Que é o médico que ele vai para fazer o check-up. Exato, né? Então, a gente que faz diagnóstico de dislipidemia, a gente que vê a intolerância à glicose, pede uma hemoglobina glicada ali para ver que o negócio não tá bem e tal. E eu falo isso para os alunos, é uma responsabilidade que a gente tem que trazer para a gente. Tem que falar de hábito de vida. Na consulta você tem que reservar um espaço de tempo para entender como é que é a rotina desse paciente. Eu falo muito para os pacientes, falo, olha, porque assim, o paciente do sexo masculino, ele fica meio perdido durante anos sem ter um médico de referência, né? O que eu tô querendo dizer? A menina, na adolescência, quando ela tem a menarca, a mãe leva lá no ginecologista e passa a ter aquele médico como referência, tá?
deu alguma coisa, teve uma dor de garganta, pelo menos ela sabe que ela tem aquele médico, o ginecologista, que ela vai pelo menos uma vez por ano, né? O menino saiu do pediatra, ele tá solto no mundo. Enquanto não der merda de alguma forma, ele não sabe que ele tem que ir no neurologista uma vez por ano, que ele pode ir no neurologista uma vez por ano. A gente não tem essa cultura, né? Por isso talvez essa resistência tão grande nesse perfil de paciente, né? De cuidado do paciente do sexo masculino. E por isso a gente, urologista, tem que trazer essa responsabilidade. E aí, eu falo muitas vezes pro paciente quando ele tá lá no consultório, às vezes a parte urológica tá tudo bem, você faz o check-up do câncer de próstata, que a gente faz todo ano, mas eu falo muito para os pacientes, olha, agora você tem que se preparar para ficar velho, porque a expectativa de vida da nossa geração é boa, mas a gente tem que ficar velho com uma boa qualidade de vida. E aí você tem que gastar um período da consulta para falar, para perguntar sobre atividade física, para questionar por que não faz, para explicar que quando você quer que faz atividade física, não é que o cara tem que ir lá pro CrossFit e ficar levantando um pneu de trator. Uma caminhada 3, 4 vezes por semana, 40 minutos até suar, já traz um benefício cardiovascular fantástico. Mas se você não sentar e falar isso com ele, quem que vai falar isso pra ele? Exatamente. Isso é muito interessante mesmo, né? Acho que é uma super dica aqui do podcast, é que os homens não têm que esperar dar lá os 40 anos para ele começar a ir no urologista, investigar câncer de próstata. Não é só por isso, né? Não é só por isso que não vai é no só urologista. por isso. A gente precisa realmente, as mulheres fazem esse check-up anual, né? Sai do pediatra, vai pra adolescência e já começa. O homem também tem que seguir esse caminho. Exatamente. Se tiver tudo bem, vocês vão dando um espaço maior ali. Sim, mas sim. todo ano fazer um check-up, né? Sim. É preciso. É preciso. E para diagnosticar essas doenças aí crônicas e as doenças também mais graves, como os cânceres, de forma precoce. Muito importante. Eu faço muito esse paralelo com o paciente de sexo masculino, falando, o carro você não deixa vencer a revisão, né? Deu lá tantos 1000 quilômetros, você leva o carro para revisão. E você? Tem quanto tempo você não faz uma revisão? Né? É esse tipo de linguagem que você consegue fidelizar o paciente. Muito bem, mas isso é muito importante. Foi muito importante trazer essa dica aqui pro pessoal. O câncer de bexiga, ele é mais frequente em paciente idoso. Sim, a idade é um grande fator de risco, né? A partir da 5ª, 6ª década de vida, a prevalência ela é maior. Quase toda doença neoplásica, né? Quanto mais velho, mais prevalente. Por isso que, quando esse sangue na urina aparece num paciente acima de 50 anos, a gente tem que acender uma luzinha e só parar quando você tem certeza que ele não tem câncer. E tanto homem quanto mulher, né, Bernardo? Sim, tanto homem como mulher. Ele é mais prevalente nos homens, né? 7 de cada 10 casos de câncer vão ser nos homens, mas a mulher também tem câncer de bexiga, também tem que ficar atento. E aí, na mulher, a gente até tem estudos que mostram que o atraso no diagnóstico costuma ser maior na mulher. Por quê? Porque muitas vezes a hematúria veio junto com um desconforto para urinar, foi conduzido como uma cistite. Cistite em mulher é frequente e tal, não valoriza muito e tal. E aí quando você consegue fazer o diagnóstico, você já está com câncer já um pouquinho mais avançado. Exatamente, tem esses fatores que acabam confundindo aí, né? Sim. Muito bem, não normalizar essa hematúria, isso é a nossa grande dica aqui hoje também. E fora, né, da prevenção, os fatores de risco que devem ser evitados para evitar esse câncer de bexiga. Então hoje, dessa vez nós falamos aqui sobre câncer de bexiga. No mês de julho nós temos aí o Julho Roxo, que traz esse momento mesmo de prevenção, de atividades. O que é um mês destinado à prevenção de alguma doença, né? Para quem não sabe. É um mês em que a gente se dedica a fazer podcasts, a fazer divulgações, né? Tanto nas redes sociais quanto no consultório, algumas atividades em loco, né? Em locais mesmo assim de trabalho, para a gente tentando prevenir doenças, falar sobre uma doença para que as pessoas saibam e procurem isso de forma mais precoce. Então ter um mês ali dedicado a isso é muito importante, né? É algo que as sociedades criaram, né? A Sociedade de Urologia, provavelmente, que definiu esse mês.
E tem sido importante. Eu vi que teve, né, o de câncer de testículo, agora o do câncer de bexiga, tem o mês que é o Novembro Azul, que é o mês de prevenção do câncer de próstata. Então serve de alerta, né, de lembrança aí, para que a população também tenha essa autorresponsabilidade e procure fazer o seu check-up. O check-up, gente, ele é muito importante para a prevenção, né, diagnóstico precoce de várias doenças. Então fica aqui mais uma dica aí para vocês. Então gostaria de agradecer o Dr. Bernardo aqui, urologista, por essa participação no podcast. Fala pro pessoal o seu Instagram, onde você atende, Bernardo. Fala aí para onde que podem te encontrar. Viviane, obrigado por essa oportunidade, né? Como eu comecei falando aqui, né, quando a gente começou a conversar, eu acho que é muito importante esse espaço para a gente poder falar sobre saúde. Eu, pessoalmente, sempre tive muita resistência para ir para as redes sociais, para começar a falar e tal. Mas aí a gente começa a ver tanta coisa que tá errado, ou que tem um objetivo que não é a saúde, que aí eu comecei a fazer isso, né? Hoje eu sou urologista lá do Hospital do Coração, meu consultório tá lá, tô indo lá todos os dias, tá? Tô na universidade também, tô lá no HC da UFG. E tem um Instagram que a gente fala muito sobre saúde do homem, a gente fala sobre cirurgia robótica, a gente fala sobre todas essas questões que envolvem promoção de saúde, tá? Depois vocês puderem seguir lá, é Dr. Bernardo Barreira, o nosso Instagram tá aí para vocês saberem um pouquinho mais do que a gente faz. E agradecer novamente essa oportunidade, estou muito feliz de estar aqui, obrigado. Obrigada pela participação, segue lá, gente, tirem suas dúvidas, aproveitem esse momento, né? E aproveitem todas as dicas que nós falamos aqui, que foram muito boas. Até a próxima!